Olá, eu sou Rafael Reis, da marketingdeconteúdo.com.br. Hoje eu respondo a pergunta do Renato Moreira. Quanto cobrar por uma consultoria minha para ajudar empresários a escalarem o seu negócio? Renato, o que é interessante a gente pensar sobre essa sua pergunta? Primeiramente, qual tipo de problema você está resolvendo para esses empresários que você quer atingir? Quanto mais específico for o seu posicionamento, maior a probabilidade das pessoas reconhecerem esse posicionamento. Então você vai precisar usar estratégias de marketing de conteúdo primeiro para se posicionar como consultor, dizendo o que você já fez, quais resultados você já alcançou e o que as pessoas podem esperar ao te contratar. Todo mundo que trabalha com consultoria tem essa necessidade de se posicionar e de mostrar resultados. Muita gente vai pelo lado de fazer somente a promessa. Olha, eu posso alavancar os seus resultados em 3 vezes. Eu vou te entregar um aumento de 20% em vendas em até 100 dias. Eu vou dobrar os seus resultados em 2 meses. Essas promessas são muito atrativas no sentido de converter vendas rapidamente. Mas muitas vezes elas não vão atrair os clientes certos para o seu negócio. O que eu chamo de cliente certo? O cliente que tende a ficar com você por mais tempo, tende a contratar mais serviços seus e tende a efetivamente ter resultados palpáveis. Esse tipo de promessa soa muito estranho para clientes que querem trabalhar com um projeto sério de consultoria, porque nem sempre você vai entregar o mesmo resultado para todo mundo. Um processo de consultoria pressupõe que o consultor é um especialista em um determinado assunto e que ele vai ajudar o cliente a resolver aquele assunto que ele não está conseguindo resolver por conta própria. Então, um consultor é um especialista. É alguém que já tem muita experiência em um determinado problema, em um determinado segmento, e está disposto a alugar esse know-how, a alugar o tempo dele, em troca de resolver esse problema para outras empresas que não estão conseguindo resolver sozinhas. Isso envolve algumas questões bastante humanas e bastante próprias do relacionamento. Para a pessoa contratar um consultor, primeiro ela tem que reconhecer que ela não consegue resolver aquele problema sozinha. Ou que se ela trouxer um consultor para o negócio dela, ela vai conseguir resolver com mais rapidez e com mais efetividade aquele problema que sozinha ela não está conseguindo resolver. Então, qual que é a função de um consultor? É ser um catalisador do processo, é ser um catalisador da solução para um determinado problema. Para que você consiga alcançar esses clientes, você vai ter que se posicionar, você vai ter que fornecer conteúdo para eles que gere confiança, que faz com que eles sintam que você é realmente um especialista naquele assunto, que você sabe resolver aquele tipo de problema. E que mesmo que eles tenham um problema cabeludo na mão, se eles recorrerem a você, você vai conseguir ajudá-los a transformar aquelas informações e aquele problema e encontrar um caminho para uma solução. Dentro do marketing de conteúdo, a gente costuma utilizar 2 tipos de conteúdo lá no final, né, na base do funil, já na fase de pré-conversão ou até na fase de conversão, 2 tipos de conteúdo bastante eficientes para isso: cases e depoimentos. Os cases geralmente são construídos em uma demonstração do cenário que você tinha, né, o problema encontrado, qual foi a solução proposta e quais foram os resultados que você alcançou depois de implementar aquela solução. Isso no case fica bonito, porque a gente remove todos os problemas e percalços que aconteceram no caminho, né? E aí o cliente, olha, eu tenho um problema similar a esse, de repente uma solução desse tipo me ajudaria e sim, eu quero resultados desse tipo para o meu negócio. Então é lógico que no conteúdo você não vai entregar exatamente a solução, mas você vai mostrar qual caminho você trilhou para chegar lá. Isso é uma forma de mostrar o que você está fazendo e gerar mais interesse desse cliente trabalhar com você. Um outro tipo são os depoimentos. Quando alguém diz que alcançou resultados e que passou por uma transformação através da sua ajuda, da sua consultoria, você consegue transmitir uma autoridade muito maior para os seus clientes potenciais. Quando alguém fala sobre você, pressupõe que você resolveu um problema de uma forma tão eficiente para essa pessoa que ela até se dispôs a falar sobre isso. Nem todo mundo tem facilidade para falar para a câmera, nem todo mundo pode dizer aquilo que foi feito. Em consultoria, a gente passa por muitos processos em que existem questões éticas, né, ou questões de competitividade vinculadas a um contrato. Então, você tem cláusulas de sigilo, cláusulas de confidencialidade, que você não pode contar exatamente aquilo que você fez. Em alguns casos, os clientes não deixam nem dizer que você os atendeu, que você foi lá e resolveu um tipo de problema. Eu já tive cláusulas de confidencialidade bem pesadas em contratos
que eu atendi há 5 anos e que até hoje eu não posso dizer o que eu fiz especificamente naquele caso. Tem 2 casos em que eu não posso nem dizer que eu trabalhei para aquele tipo de cliente. Tamanha é a preocupação que eles têm com a competição. Então fica mais difícil nesses casos de você dizer, ou pedir para o cliente dizer, né, o que você fez por ele. Em outros mercados é muito mais fácil, as pessoas se predispõem a falar sobre o problema que você resolveu para elas. Então quando você põe um terceiro falando sobre você, você faz com que outras pessoas ajudem a construir a sua autoridade. E lembrando também que a autoridade é um posicionamento, né? É uma postura que você vai ocupar frente ao mercado. Isso não é construído do dia para a noite. Ao contrário de muitas promessas que se faz em marketing digital, construa autoridade imediata, seja a maior autoridade no segmento do dia para a noite. A gente sabe que no mundo real as coisas não são bem assim. Você demora um pouco mais para construir uma determinada autoridade e para transformar essa autoridade em resultados para você mesmo. Então, sempre que eu recomendo para consultores trabalharem com marketing de conteúdo, eu peço para eles focarem na questão do problema resolvido, a solução proposta e os resultados alcançados. Seguindo essa linha, você sempre vai conseguir demonstrar o valor que você tem como consultor e, a partir daí, entender o quanto isso vale para o seu público. Sabe aquela pergunta bem típica, o quanto isso vale para você? O quanto vale você ter 10% a mais de eficiência em vendas? O quanto vale para você ter 20% a menos de devolução de produtos? O quanto vale para você ter menos suporte técnico para dar para os seus clientes? O quanto vale para você ser a marca mais importante, mais vendida do seu segmento? O quanto vale para você ser reconhecido pelos seus clientes como a melhor solução do mercado? Então são perguntas que vão ajudar você a determinar o quanto isso vale para o seu cliente. E aí você vai poder determinar qual é o preço que você deve cobrar. Um outro processo que a gente utiliza bastante em consultoria também é o benchmark. É saber o quanto outros consultores cobram, o quanto outras empresas cobram e o que a gente consegue fazer melhor do que eles, ou entregar com mais precisão, ou com mais rapidez, ou com mais qualidade, e aí determinar o quanto vale o nosso trabalho. Aquela historinha bem clássica sobre consultoria, né? Isso sempre rola entre os consultores, é assim, apertar um parafuso custa R$1, saber qual parafuso apertar custa R$999. E aí chega lá a nota de consultoria de R$1.000. Seria bonito se na prática fosse assim, mas nem sempre os clientes estão dispostos a pagar pelo simples conhecimento. Eles estão dispostos a pagar pelo problema resolvido, pela solução que você é capaz de trazer e que nenhum outro consultor vai ser capaz de colocar. Se você se colocar como um cara exclusivo, um cara que resolve um tipo de problema que só você sabe resolver, ou que você consegue resolver de uma forma melhor do que os outros conseguem, você gera essa necessidade, esse desejo de trabalhar com você. Quanto mais você trabalhar o seu posicionamento pessoal, né, o que a gente chama de personal branding, a sua marca pessoal, e aliar isso com determinadas soluções que você costuma alcançar para os seus clientes, mais você vai ter uma fila de clientes querendo trabalhar com você. Eu acredito que o trabalho de consultoria é muito baseado em identificação. É preciso haver uma sintonia, uma cultura que converse entre a empresa de consultoria ou o consultor e o cliente final. Quando não existe essa sinergia, muitas vezes você não vai ter um resultado ótimo a ser alcançado. Hoje a gente vê no mercado uma série de soluções diferentes em termos de consultoria. Tem gente que trabalha com mentoria, tem gente que trabalha no sistema de mastermind, tem gente que trabalha com consultoria direta, tem gente que trabalha com consultoria em grupo, tem gente que só trabalha com consultoria online, tem gente que só trabalha com consultoria presencial. Depende do tipo de mercado que você está querendo alcançar. Depende do benchmark que você vai fazer sobre como outras pessoas estão se posicionando nesse mercado. E depende também do tipo de cliente que você quer atingir. Quanto mais qualificado é o cliente, mais você vai precisar demonstrar resultados. Quanto mais complexo é o problema deles, mais você vai ter que se posicionar como a maior autoridade ou a melhor solução para o seu determinado cliente. Eu gosto de um livro do Seth Godin que chama The Deep, né? Um dos 17 livros que o Seth escreveu e que fala sobre o fosso que existe entre você começar a executar uma determinada tarefa, encontrar um nível de dificuldade, superar esse fosso da dificuldade e aí escalar para o sucesso. Muitas vezes você não precisa ser o melhor do mundo, você precisa ser o melhor do mundo para aquele cliente,
para aquele problema específico, para aquela solução necessária. E esse é um posicionamento que eu pessoalmente acredito que só pode ser conquistado através do marketing de conteúdo, através da conversa com a sua audiência, do posicionamento pessoal e da postura de que você é recorrentemente capaz de gerar resultados a partir de problemas que você sistematiza, que você identifica e que você consegue resolver na escala que o seu cliente precisa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se posicionar um pouco mais como consultor. Espero que alguma parte dessa resposta possa te ajudar aí no seu posicionamento. E se você quer saber mais sobre marketing de conteúdo, se você é consultor e quer trabalhar o seu posicionamento, acesse marketingdeconteúdo.com.br/eu quero saber mais. Lá você vai poder se cadastrar e baixar alguns materiais que a gente tem no site, receber os nossos vídeos, os nossos e-books, os infográficos e todos os conteúdos que a gente divulga no marketingdeconteúdo.com.br. Eu sou Rafael Rez e obrigado por ter ficado até o final comigo nesse vídeo.